Fala pessoal, vamos começar hoje mais um Papo de Colecionador e hoje sobre um tema muito especial, sobre os povos indígenas, né, os nativos desse mundo afora, a propósito da data do 9 de agosto, né, que é o Dia Internacional dos Povos Indígenas, né? E no Brasil, a data é no dia 19 de abril, né, Dia do Índio. Mas hoje a gente vai fazer um programa, digamos assim, internacional. É uma homenagem, na verdade, a todos os povos indígenas, né? Um respeito a esse povo ou essas nações que são tão desrespeitadas, né? No mundo afora. Não é só o Brasil o exemplo disso, a gente tem desde países desenvolvidos, né, aos subdesenvolvidos, que infelizmente ainda tem muito que aprender com as nações indígenas. Só puxando um pouquinho para a ecologia, né? Desde a Eco 92, lá na Agenda 21, a gente tem vários comentários, né, de chefes indígenas de várias nações que dão uma lição de como respeitar o ambiente. É verdade. E eu falei uma data comemorativa, mas não tem muito o que comemorar, né? Os povos, os nativos de várias partes do mundo, né? Não só aqui do Brasil, de África, da América, Austrália, enfim, foram dizimados muitas vezes, né? Se eu não me engano, a população atualmente, segundo a ONU, são 350 milhões apenas, né? Que são 5% da população mundial. Então, e restritos a áreas, muitas vezes restritos a suas reservas, né? Sem liberdade de realmente usufruir de um espaço natural, ou seja, você fica só nesse espacinho aqui só para dizer que você ainda existe. Isso. Né? E uma cultura muito rica, né? A cultura talvez que respeite mais a natureza, né? Que fale diretamente com a natureza e que faz muito falta, né? Nós que somos o povo, entre aspas, civilizado, né? Mas nós destruímos tanta coisa que eles souberam preservar e são um exemplo, e por isso que tem que ter muita... Não apenas na conservação, mas até na medicina. Uhum. Muitos remédios, a gente sabe que os indígenas acabam usando, sem saber, princípios ativos que realmente funcionam e que a gente poderia estar aprendendo com eles se a gente não estivesse sumindo com essas espécies, né, ou não escutando alguns saberes, né, que eles poderiam estar passando pra gente. É verdade. Então, olha, o primeiro álbum que eu trouxe hoje é de uma banda norte-americana e que vocês vão ver aqui pela capa. O álbum se chama New Discovery do Artention. E como a capa já mostra aqui, um esqueleto de um boi, um cocara aqui, alusivo, né, ao povo indígena lá dos Estados Unidos. O álbum não é um álbum conceitual, embora tenham músicas que falam sobre o tema, né? Eu separei aqui algumas: Innocence Lost, The Last Survivor, Call of the Wild e Storyteller. Mas o legal dessa banda aqui, eles lançaram 7 álbuns. Na verdade, o vocalista, o John West, do Royal Hunt, formou esse projeto, que dá para considerar como um projeto multinacional, né? Porque ele tem um tecladista, pianista ucraniano, né? Que é o Vitaly Kuprich, e conta também com um batera super famoso, que é o Mike Terrana. Então eles lançaram 7 álbuns até 2004, se eu não me engano, né? Eles existiram até essa altura, depois desapareceram. E agora, eu pesquisando para fazer esse programa, eu descobri que eles voltaram, né? Eles estão preparando um novo álbum aí, e com uma surpresa, né? Com o guitarrista, com o Chris Caffrey, do Savatage. E inclusive o Chris, ele toca com o pianista aqui, o Vitaly Kuprich, no Trans-Siberian Orchestra. Então eles já são conhecidos, velhos amigos. E eles estão aí recuperando essa banda aqui, Artention. Eles tocam um metal que dá para considerar progressivo, neoclássico, muito naquela onda de Ing Malmsteen. Então... metal capricho. Eu por acaso gosto, bastante melodia, um álbum bem interessante. E na temática aqui do nosso programa de hoje, aqui no primeiro destaque.
A minha primeira escolha é uma banda de talvez um programa que nós façamos no futuro, a banda de um disco só. Eu estou falando da banda Kraus, né? Os Corvos da Alemanha. A capa do álbum você vai ver que já é um índio mesmo, e o título do disco já diz tudo: The Dying Race, né? A raça que está morrendo, desaparecendo. O Kraus é uma banda de power metal que nem parece ser alemã. A primeira vez que você escutando o som dos caras remete muito ao som aquele power metal americano, né? Com guitarras não tão melódicas como as bandas alemãs, mas aquelas guitarras mais faísca mesmo, né? E o interessante desse álbum é que ele é de 1991, é um álbum excelente que saiu na época errada, né? Se você imaginar essa data 91 com uma banda de power metal, a gente já tinha, né, basicamente dominando ou death metal, bandas extremamente agressivas, ou, né, já surgindo aí alguma coisa mais alternativa, né, bandas como Faith No More, que daí depois a gente teria o groove surgindo. Então, para azar do Kraus, né, eles surgiram numa época que o estilo que eles tocaram nesse álbum, era um estilo que estava embaixo, infelizmente, então não teve grande divulgação do álbum, mas o álbum é muito bom, né? Tem pelo menos uma faixa que vale muito a pena você conhecer, que é For, né? As outras vão no mesmo nível, e é claro, a faixa título de Dying Race. Essa versão minha aqui é uma versão de 2013, que foi lançada pela gravadora Dive Bomb, que pegou várias dessas bandas dos anos 90 e começou a relançar com bônus, né? Então vale a pena de repente correr atrás, porque esse álbum original aqui, que eu também tenho, né, lá de 91, foram só 2.000 cópias lançadas, né, pela Century Media, né? Então já acabou, não existe mais. E aí em 2013 a gente tem um relançamento, né, com faixas de uma demo tape, que eles nunca chegaram a lançar oficialmente, mas que estão aí como bônus nesse álbum. Então, aí você que gosta de conhecer bandas diferentes, gosta de um estilo rapidão, pesado, mas com vocais bem limpos, Kraus. É metal tradicional, né? Metal tradicional, mais para um power metal, né? Um metal tradicional um pouco mais rápido. Ok. Olha, meu próximo álbum aqui é uma banda brasileira. Hoje eu trouxe alguns álbuns de bandas brasileiras, e o meu primeiro destaque aqui é uma banda bem conhecida, que conta com 3 integrantes do Angra, né? Que deixaram a banda para formar o Split Xamã Ritual, que é o primeiro álbum de estreia desse projeto aqui, que contava, né, com, além do André Matos, do vocalista, com o baixista Luiz Mariucci Jesus e com o baterista, né, o Confessório. É um álbum que tem muita... é um álbum, pode-se dizer, conceitual, e que trata de várias culturas, inclusive da cultura indígena, né? O próprio nome da banda, né, é uma alusão ao xamã, né, que é o... Lembrando que vale a pena a gente falar um pouquinho disso, o próprio nome Angra. Ah, sim. É um nome, né, muito nativo nosso. Angra, na linguagem indígena, significa terra fofa. Tá? E os caras fizeram uma usina nuclear lá. Gente, é uma coisa incrível. Os índios chamam o local de Angra. Então os índios sabem que a terra é fofa. E você, no escuto índio, vai lá e faz uma usina nuclear. Uma não, né? 2, agora uma terceira, no local de terra fofa. Tá? E logo depois disso, o André faz uma banda com esse nome também. Quer dizer, eu acho que é uma coisa muito nacional. É uma coisa que vale a pena, né? A gente falar assim, elogiar. Né? Ele podia chamar a banda de vários nomes diferentes, né? Apenas uma maneira para ganhar dinheiro de repente. E uma coisa legal, né? Usar essa temática. E o disco é um disco muito bom, principalmente para quem curte, né, esse som do Angra. É uma continuação, digamos assim, dessa sonoridade, e aqui com bastante utilização de instrumentos não tão típicos de se ouvir num grupo de heavy metal. É uma coisa bacana que eles fizeram, com percussão, com vários instrumentos diferentes, enfim, um ótimo álbum de uma banda de... E teve música de novela esse, eu não me lembro. Ah, teve, qual que é? Eu não lembro também, não lembro a novela nem a música, mas eu lembro. Fairy Tail, se eu não me engano. Que passou numa novela. Da Globo aí, exatamente. Né, tocou bastante, a banda foi muito divulgada. A banda já acabou, né? Eles, inclusive, acho que os integrantes da última formação montaram aquela outra banda que é o Nocturnal, né? O vocalista que substituiu o André Matos aqui. Enfim, mas é um bom registro.
heavy metal nacional, tupiniquim aqui, Xamã. Perfeito. Vamos voltar um pouquinho agora para 1988, né? Falando de uma banda que estava sumida na época, que lançou um álbum e depois ninguém mais falou nada deles, né? Que é o Manowar. O Manowar havia lançado, né, o Kings of Metal, né, que é um álbum legal, né, mas não é impressionante, e com o tempo desaparecido. E quando volta com essa preciosidade aqui, essa maravilha chamada The Triumph of Steel. Não bastasse a faixa Aquiles, gigantesca, mais de 13 minutos, e eu escolhi o álbum para falar um pouquinho dessa temática indígena, pela faixa chamada Spirit's Horse of the Cherokee. O Manowar até então era conhecido por usar temáticas bárbaras, uma coisa muito escandinava, sempre falando de guerras, e até então não havia surgido uma temática voltada para isso, para essa coisa deles mesmos, que eles são americanos. E a música, além de ser muito legal, vale pela letra. Então, contando um pouquinho aí da importância da cultura, de respeitar a cultura indígena de povos diferentes, porque mesmo nos Estados Unidos existem vários povos indígenas, então os Cherokees são um deles, Então esse álbum aqui eu escolhi por esta música, mas o álbum inteiro é excelente, Então Manowar vale a pena conhecer, se você não conhece, pode pegar esse disco aqui como o primeiro, que vale muito a pena. Apenas lembrando que aqui um dos motivos da banda ter dado um hiato, foi que o Scott Columbus, o baterista na época, saiu da banda. E aí depois eles chamaram o Rhino para tocar a bateria. O Scott Columbus voltaria ao Manowar, mas acabou falecendo. Então esse aqui é um álbum que vale a pena sim você conhecer do Manowar. E continuando no Cherokee, que é se eu não me engano, um dos 5 povos indígenas assim mais que ainda persistem lá nos Estados Unidos, que ainda existem. E o Cherokee também influenciou aqui a banda sueca Europe. Eles gravaram uma música com esse tema. E eu estou mostrando esse álbum aqui não só por causa dessa música, mas para também lembrar que na semana passada eu publiquei aqui nesse canal aqui um vídeo da cobertura do show do Europe aqui no Brasil, a terceira passagem desses suecos aqui no Brasil. E antes de eu sair de casa, antes de vir aqui para gravar esse programa, eles estavam tocando no Wacken, a transmissão ao vivo, e eles estavam tocando lá o show igualzinho, as roupas igualzinhas. E é o álbum mais famoso deles, o Final Countdown, é o terceiro álbum de estúdio deles, que vendeu horrores, vendeu mais de 15 milhões, fez a banda explodir internacionalmente, Eles começaram com o heavy metal mais tradicional, e esse foi o álbum que fizeram baladas, enfim, acessível, tornou eles super famosos, e depois também fez com que o John Norum, guitarrista, saísse, porque ele não concordava com essa sonoridade mais comercial. Mas depois ele acabou voltando, talvez. Money Talks. Mas fica aqui o meu registro para o tema, Cherokee, que também fala desse povo nativo norte-americano. E vale lembrar que às vezes você escuta uma música e não sabe nem de que banda é, então coloca Final Countdown que você vai saber que é dessa banda, Hoje em dia muitas pessoas conhecem a música, escutei aqui, escutei ali, ouvindo uma trilha sonora, mas não sabem da banda que tem essa faixa, Que é uma coisa mais recente, esse mundo mais nosso aí, de consumo. De 86 esse disco, então... A gente tem um consumo muito individual de faixas hoje em dia, não de álbum. Fez 30 anos esse álbum do lançamento dele no ano passado, inclusive eles fizeram uma tour tocando só músicas desse álbum, ou seja, é um álbum que ainda rende para eles tocarem, apesar deles terem, nos últimos anos, depois que eles voltaram, tiveram um hiato de 10 anos, e desde que voltaram têm lançado sucessivos álbuns e estão prestes a lançar um novo álbum este ano. Então quem curte Europe fica de olho aí, o material deles é bastante legal atualmente, numa pegada assim mais de Purple. Eu gosto bastante, então confere aí Europe. Perfeito. A minha próxima escolha, na verdade, não é uma banda, até é uma música, mas é um músico que tem nas suas origens a tribo Pomo. Estou falando da banda Testaments. O Testaments... mas tem música sobre... Nesse álbum sim, nesse álbum sim.
O Testament tem o seu vocalista, Chuck Billy, né? Ele é originário de um povo indígena lá da Califórnia, essa tribo Pomo, né? E nesse álbum, eu acho que até demorou demais, porque eles lançaram vários álbuns, grandes álbuns, Testament tem uma discografia incrível, e demorou, né? Só nesse disco aqui começar a falar um pouquinho da sua cultura, da sua origem, né? A faixa aqui, Native Blood, tem um videoclipe sensacional, né? Você assiste esse clipe, é uma historinha assim, até meio bobinha, né? O índio ali que é zoado, sofre bullying, né? pelos garotos, depois é um adolescente, depois é um adulto, mas o final do clipe, a história do clipe é muito legal. E é um orgulho, né, do Chuck Billy, acho que falar um pouquinho disso, né? De ser indígena, não precisa ter vergonha de ser indígena, né, embora as pessoas possam achar que você não se enquadre na sociedade por algumas coisas que você faz, rituais que sejam, ou comportamento que seja, né, e isso é uma coisa que tem muito a ver com o heavy metal. Né? Muitas pessoas acham, né, quando você fala assim, poxa, eu gosto de rock, aí você tem vergonha de falar que você gosta de rock pesado, de heavy metal, o que vão falar, né? Pô, como você pode gostar disso? Essa época já passou. É uma coisa que eu não vejo assim. Qual o problema de você gostar? Você tem que gostar, você não pode gostar de um som que hoje não está na mídia, né, mas você gosta? Você só pode gostar de uma coisa que hoje em dia está sendo divulgada. Então, acho que com esse álbum aqui, o Chuck Billy mostra isso pra gente e eu acho muito legal. Essa minha versão é uma versão nacional, tá? E ela é interessante porque ela vem com um DVD bônus, ela vem com faixas bônus, com vários covers, tá? Dragon Attack, Animal Magnetismo, Scorpions, Power Slave, muito legal, muito legal, tá? E vem com um DVD extra sobre o álbum, como ele foi gravado, aquele famoso making off, né, do álbum, pra quem gosta de acompanhar os músicos no estúdio, ver o dia a dia, né, de uma gravação. Essa versão aqui é muito interessante, né? O álbum é muito legal também, né? O Testament, dificilmente ele desagrada, dificilmente ele faz um álbum ruim, né? Então tá aí, Dark Roots of Earth, né? Testament. Muito bom. O meu próximo disco é outra banda brasileira. Eu acho que não iam me perdoar fazer esse programa sem citá-los ou sem citar esse álbum em particular, porque ele foi um divisor de águas na carreira do Sepultura. Estou falando aqui do Roots, lançado em 96. É um álbum que marcou o início de uma nova fase do Sepultura, porque também foi o último álbum com o Max Cavalera, né? Depois disso ele partiu, né? Depois não foi logo a seguir, né? Eu acho que eles fizeram tour e tal, mas aí surgiram problemas com empresários, enfim. Desavenças. E o Max acabou deixando a banda. Mas musicalmente ele trouxe coisas novas para o som do Sepultura, né? Inclusive tem duas músicas que eles gravaram com a tribo Chavante. Então o Max e o pessoal todo viajou lá para o Mato Grosso, passaram um tempo lá com os índios e acho que eles conseguiram absorver bastante dessa cultura que existe, apesar de tá meio esquecida, e eles conseguiram trazer de volta essa coisa das nossas raízes, né? Da raiz de nós, dos brasileiros. Afinal de contas, antes dos portugueses chegarem aqui, quem é que vivia nesse país tão lindo, né? Eram eles, e eles não fizeram mal para ninguém e sofrem tanto até hoje, né? Mais de 500 anos de história do nosso país, e fizeram essa arte muito legal, e esse álbum foi um sucesso internacionalmente. É engraçado porque parece que no Brasil, tudo bem, mas no Brasil sabe daquela... Na época, não hoje é super respeitado, todo mundo fala assim, nossa, os caras foram inovadores. Mas eu lembro esses discos sendo lançados na época, e tipo assim, ok, fizeram um disco de índio aí, fizeram isso, enquanto no resto do mundo a coisa... Foi. Inclusive, ele foi um álbum que ajudou a impulsionar essa coisa. Não sei se foi o precursor, mas esteve na origem do nu metal, né? Que era um ritmo, as guitarras pesadas do heavy metal com essa coisa mais tribal, esses ritmos mais cadenciados, com mais groove e com misturas, né? Então o Sepultura teve na gênese desse gênero, e foi o divisor de águas porque
fugiu completamente a história que eles vinham fazendo dentro Agora, do thrash metal. Chaos AD? Sim, né? São anteriores. Tinha alguma coisinha, já tinha alguma coisinha, uns ritmos diferentes. Inclusive eles têm uma música nesse disco que é Kaiwas, que também é um tema... Já tinha uma coisinha, quer dizer que... Indígena. Já indicava que a banda talvez entendesse isso como uma coisa importante. E o legal, essa edição aqui é uma edição que não é a brasileira, é uma edição importada europeia e é engraçado, a versão nacional tem bônus e essa versão não tem os bônus, mas enfim, eu sei que tem, para quem tem a versão nacional, tem inclusive essa Kaiwas que eu mencionei aqui ao vivo, tem outros... vários singles, esse é um álbum que eu lembro que tinha ainda... Depois de lançar singles, né? Era um atrás do outro, toda semana tinha um single diferente, né? E não dá pra não citar o cara, né? Porque ele participou aqui e ajudou muito a dar essa impulsionada na carreira do Sepultura, que foi o Carlinhos Brown, né? Porque era um cara mais mediático, um músico também que ajudou muito. Acesso, né? Essas coisas de ritmos diferentes. Isso. Você pode não gostar dele exatamente. como pessoa, isso. Mas ele é um cara que ele é muito aberto a essa história de ritmos. Muito legal aí, Roots do Sepultura, não podia faltar.